Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando a nova temporada do programa Lente Aberta, temporada 2017, aqui na TV Educativa de Ponta Grossa, TVE. Nós vamos falar hoje sobre heróis da história. Comigo, na TV Educativa, está o professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Luiz Serri. Professor, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, telespectadores. É um grande prazer estar aqui novamente. Eu que agradeço sua presença, em virtude da sua agenda sempre muito ocupada. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Por favor, fique conosco, voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, Heróis da História. Comigo no estúdio, o professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Luiz Serri. Professor, nós, quando falamos em heróis, nos dias de hoje é tão complicado, né? Porque os valores meio que se diluíram. E vemos tantas pessoas confusas. Recentemente, o mundo inteiro escandalizado com o jogo Baleia Azul. Existe uma ausência de norte para a juventude, mas isso não é de hoje, é um processo que vem acontecendo há um bom tempo. Só que na história existem heróis, alguns até que não são reconhecidos, e nós podemos mencionar durante o programa. Estamos em abril, no fim de abril, é o aniversário da TVE, e também, dia 21 de abril, um dos feriados mais importantes, o dia de Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira, um dos heróis da independência do Brasil, portanto. Recentemente, a Universidade Estadual de Ponta Grossa fez uma pesquisa nas 5 regiões do Brasil, pesquisa essa capitaneada pela UEPG, fazendo alusão justamente aos heróis do imaginário nos jovens. Exatamente. E quais foram os dados da pesquisa? Bom, Ney, essa pesquisa ela foi feita em 2012, 2013 ainda, então antes até de todo aquele movimento das jornadas de julho, né, de 2013, que a gente pode dizer que houve aí um grande terremoto no imaginário, não só da juventude, mas da população brasileira como um todo. A gente tem um antes e um depois em termos de consciência política e de consciência histórica no nosso país. E naquele momento nós tivemos a oportunidade de fazer, foi um projeto que envolveu todo o Mercosul, e a amostra brasileira chegou a ter quase 2.500 jovens entre 15 e 16 anos respondendo a uma longa série de perguntas. E a gente ficou muito animado porque eles queriam responder. É quase uma prova de vestibular, aí tinha 40 questões, 40 e poucas questões de múltipla escolha, e a gente achava que eles iam se aborrecer, e alguns, poucos de fato até se aborreceram, mas a grande maioria queria responder porque, assim, a impressão que a gente tem é que o jovem é muito pouco ouvido. Então, quando alguém quer saber a opinião dele sobre história, política, etc., ele acaba se interessando. E dessas questões tinha uma, que eram 3 quadros em branco, e a gente pedia, coloque por ordem de importância 3 heróis do seu país. Então, a gente fez aí em 5 países aqui da América do Sul, e aqui no Brasil, o resultado que a gente teve e a gente acabou articulando foi o seguinte: a gente divide em grandes quadros, né? Qual é o núcleo central da representação que os jovens têm sobre heróis nacionais, qual é a intermediária e qual é a periférica, quer dizer, que heróis estão saindo ou que heróis estão entrando nessa representação. Mas o núcleo central a gente tem algumas coisas que a gente já esperaria, né? Que é Tiradentes, Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek. O Cabral é aquele que é mencionado, entre todos, é o que é mencionado mais cedo. Quando você fala assim, principais heróis, o primeiro que aparece, na grande maioria, é o Pedro Álvares Cabral. Aí vem Dom Pedro I, né, pela condição de independência, de libertador, etc. E depois vem uma categoria que a gente acabou tendo que reunir, que são nomes religiosos. Então, desde o Papa, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, etc., a gente juntou tudo numa categoria que são, então, esses heróis religiosos. Esse é um dado interessante, né? Muitos jovens se recusaram a responder a pergunta como nós tínhamos colocado e como nós estávamos esperando. Então, eles subverteram a coisa e colocaram alguns heróis que a gente não estava acostumado. E aí, nesse grupo, a gente tem, por exemplo, um outro grupo muito grande, mas que aparece mais no final, né, lá no segundo, terceiro lugar, são os nomes do esporte. Então, aí é muito forte Pelé, Ayrton Senna, são nomes que acabaram sendo referência para essa juventude. E eles criam uma nova categoria também, que a gente chamou de ressignificação, que é quando eles dizem assim, não, herói mesmo, herói é meu pai
minha mãe, né, os meus irmãos, a minha avó, quer dizer, pessoas que acabaram, que eles veem como grandes lutadores que foram importantes para eles. Então a gente pergunta assim, do seu país, mas eles respondem, não, para mim primeiro é o meu círculo ali de influência. E tem um outro fator muito interessante também, que é a irreverência, né, quando eles começam a colocar pessoas que claramente não são heróis, até numa perspectiva assim de humorística mesmo, e que é típico também dessa idade, 15, 16 anos, de se colocar de forma irreverente perante todas as perguntas. É um traço do brasileiro também. Né? Também é uma coisa da cultura nacional, né? E aí nessa representação intermediária ainda aparecia naquele momento, 2012, 2013, o presidente Lula e a presidente Dilma. E assim vai, mas a gente percebe que em pesquisas uma década antes, né, um pouco mais que isso, desculpa, 20 anos antes, um outro professor da Unicamp fez uma pesquisa parecida com essa, e lá aparecia muito fortemente a imagem do Tancredo. Então, políticos, né, que estão em evidência de uma forma positiva naquele determinado momento, vão aparecer com tanta importância quanto. Então, por exemplo, aqui o Lula, ele aparece com mais frequência do que qualquer outro personagem histórico do Brasil. Mas ele já não aparece tão, não é assim a primeira pessoa que é lembrada, né? A primeira pessoa que é lembrada, geralmente ali é Cabral e esses outros que eu citei, Tiradentes, Vargas, etc. Mas em frequência vai aparecer o Lula. Enfim, é um quadro muito interessante que mostra que tem algumas coisas assim, na visão da juventude hoje que estão mantidas. Quer dizer, a sociedade está cumprindo o papel, a escola, o ensino de história estão cumprindo o papel, de certa forma, de reproduzir alguns valores que nós já temos aí, nacionais, históricos de algum tempo, e os jovens estão se encarregando de trazer a atualidade e a sua forma de pensar também para esse campo dos heróis, né? Estão reorganizando um pouco aí o quadro que a gente imaginava. O que também é uma outra coisa que a gente deve esperar. Se isso não acontece, a gente fica preocupado, porque se os jovens só reproduzem o mundo dos adultos, então alguma coisa está errada, porque eles não vão dar a contribuição deles, o ponto de vista deles, o olhar deles. Mas quando eles começam a escapar e criar alguma coisa nova, quer dizer que as coisas estão andando mais ou menos nos eixos. A gente está muito interessado em fazer de novo, agora passados aí 5 anos, 4 anos, em fazer de novo essa pesquisa para ver o que mudou depois desse terremoto, né? Que a gente teve, começando lá atrás, com os protestos contra a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, a polarização fundamental que houve ali no ano da eleição da presidente Dilma, em 2015, também no ano passado, por ocasião do impeachment, e isso tudo é um universo que a gente não conseguiu avaliar ainda o quanto que ele teve de impacto. Mas eu posso imaginar o seguinte, algumas coisas que já estão estruturadas nesse imaginário histórico do brasileiro, elas devem permanecer. E você tem um campo aí que a gente chama da representação periférica e da intermediária que vai começar a ter, certamente a gente vai encontrar modificações, resta saber agora que mudanças vão ser essas que a gente vai encontrar pela frente. Professor, entre os nomes que o senhor mencionou, Vargas criou a CLT, e a CLT é vista como o escudo de proteção da classe trabalhadora, né? A consolidação das leis do trabalho. Né? Uhum. E nós temos Tiradentes, que enfrentou a coroa portuguesa e acabou sendo enforcado, esquartejado. Uhum. E tivemos também na relação ali Dom Pedro I, que realmente demonstrou uma certa coragem, enfrentando a família dele, mas cá entre nós foi algo meio consensual, né? Tanto que depois ele assume o trono em Portugal como Dom Pedro IV, e deixa aqui no Brasil o filho de 5 anos, Dom Pedro II, sob os cuidados de José Bonifácio, né? Mas o fato é que esses personagens foram personagens marcantes, mas foram heróis. Tiradentes, por exemplo, já que estamos em abril, agora na última semana de abril, Tiradentes foi um herói? Pois é. Na história é complicado a gente pensar quem são heróis, que personagens são heróis e que personagens não são. Porque, por exemplo, se eu for perguntar para o jovem ou para o adulto no século XIX, se eu pudesse ter uma máquina do tempo e voltar para o século XIX, ali 1850, 1860, o que eles achavam de Tiradentes, eles iam falar, não, é um bandido. Esse sujeito é um bandido, é um traidor da coroa, foi alguém que a gente não pode confiar. A imagem do Tiradentes começa a ser recuperada, começa a ser reconstruída positivamente pelos republicanos. Então aí nos anos 1860, 70, 80, eles vão dando dimensão
E quando é proclamada a República, você tem uma política pública, uma política de Estado que é construir a imagem do Tiradentes como grande herói nacional para se contrapor até ao Dom Pedro. Então existe aí uma política, né, uma espécie de luta política entre os heróis, e alguém que é herói num momento não é herói em outro. Se a gente for pegar, por exemplo, o caso do Getúlio Vargas e pegar a situação de Ponta Grossa. Ponta Grossa tem uma praça Getúlio Vargas, que o pessoal chamava antigamente de Praça dos Bichos, né, que fica ali na Nova Rússia, e os alunos de História foram levantar as discussões na Câmara sobre quando foi dado esse nome para a praça. E um vereador era favorável e todos os outros eram contrários. Isso foi, se não me engano, nos anos 50, um pouquinho depois do suicídio do Getúlio Vargas. E aí os vereadores diziam, mas veja, esse Getúlio Vargas é um corrupto, ele é uma pessoa que fez tudo errado, é uma pessoa que roubou, é mãe dos ricos, né, pai dos pobres e mãe dos ricos, nós não gostamos dele. E esse vereador dizia, nós devemos deixar as disputas políticas para trás e reconhecer esse grande homem. Hoje, ninguém lembra dessas acusações que eram feitas contra Getúlio Vargas. Getúlio Vargas se matou exatamente porque a pressão contra ele cresceu tanto que ele acabou ficando sem saída política e, no fim, ele acabou se suicidando. Isso foi a saída política dele, que acabou revertendo a maré contra, né, os adversários dele que vinham acusando ele de várias coisas. Juscelino, mesma coisa, né? O Juscelino passou o mandato dele inteiro sendo acusado, e CPI, e é um corrupto. Tinha até um caso de um apartamento, de uma cobertura que era do Juscelino, que ele tinha conseguido através de... Enfim, a história do Brasil não tem muita novidade, dá a impressão que a gente tem um roteiro e ele vai se repetindo. E aí, essa crítica toda ao Juscelino, né, vamos dizer assim, toda essa imagem que se faz do Juscelino, que ele é um corrupto, que ele é uma pessoa que não tem moral e etc., ela acaba desaparecendo ao longo da história, e aí a gente vai ter, né, o regime militar. E aí as pessoas vão fazer essa comparação e vão lembrar do presidente Bossa Nova, da construção de Brasília, e aí para os jovens e para a história, né, de uma forma geral, o Juscelino Kubitschek acaba reaparecendo como herói. Então o herói, ele tem muito a ver com a ocasião em que ele, vamos dizer assim, ele é sagrado, reconhecido como herói, e como que isso vai sedimentar na história. E essa é uma coisa que não está totalmente sob controle, porque ninguém consegue controlar a história, né? Apertar alguns botões e dizer, olha, vai ser assim, vai ser assado, o jeito que as pessoas vão lembrar. Então, esse é um aspecto. Tem um caso, né? Porque os pracinhas que foram para a Segunda Guerra Mundial, eles deram muitos depoimentos, fizeram muitos vídeos, e tem um documentário que eu assisti uma vez na TV Cultura que eu achei fantástico. Os pracinhas relaxados, contando as histórias assim, 40, 50 anos depois da Segunda Guerra Mundial, e aí um deles dizendo assim, olha, eu fui condecorado por bravura, porque o nosso acampamento foi atacado por uma patrulha alemã, e eu mais 2 companheiros viemos por trás, né, cortamos a retaguarda deles e acabamos debelando o ataque, daí a gente foi condecorado por bravura. Agora que passou muito tempo, eu já fui condecorado, já estou reformado, já estou na vida civil, eu posso dizer para vocês, na verdade a gente tinha escapado, desobedecido às ordens, saído do acampamento para beber e para ir visitar, né, as mulheres da vida lá na Itália, e aí na volta a gente meio aí bêbado, meio, né, morrendo de sono, chegando de madrugada no acampamento, a gente viu aqueles alemães, e como a gente saiu com farda, com arma, com tudo, a gente fez essa atuação. Só que até agora ninguém sabia disso. E agora que eu estou, enfim, já estou velho, já estou despreocupado, eu posso contar essa história. Então, a ocasião fez o herói, e depois, mais para frente, mais relaxado, eles falaram, não, peraí, a gente não é que a gente é herói, a gente estava no lugar certo, pelo motivo errado. A gente desobedeceu, cometeu uma indisciplina, né, foi fazer alguma coisa que a gente não devia ter feito, e foi isso que possibilitou que a gente virasse herói. Então, o herói tem isso aí. O quanto que ele atende a uma necessidade de exemplo para uma época, e por isso muita gente acaba, por não atender essa necessidade de exemplo, acaba não sendo reconhecido, né, pela história, pelo poder público e etc. Mas são efetivamente pessoas que fizeram grandes atos, né, que são atos que devem ser imitados. E a gente também tem o contrário, né? Então, o herói não é alguma coisa fixa, é alguma coisa que tem a ver com como que cada sociedade é ao longo do tempo. É porque realmente essa construção mítica do herói, ela me parece confusa. Mais ainda à medida que o senhor explica, porque percebe-se que tudo varia conforme, em primeiro lugar, a propaganda que é feita, né? Ou seja, aquilo que é dito sobre a pessoa e sobre sua participação na história naquele momento.
e também em virtude dos fatos em si. Lógico que os fatos acabam aflorando mais cedo ou mais tarde. Exato. E nós temos, por exemplo, dentro da ditadura militar, um personagem que foi heróico, que através da denúncia que ele fez, se eu não me engano, isso nos anos 60, ele impediu que uma divisão do Exército, uma pequena parte do Exército, de extrema direita, cometesse um ato terrível de terrorismo, explodindo o gasômetro do Rio de Janeiro, no horário de pico, ou seja, muita gente iria morrer, e ele denunciou o esquema. O objetivo era fazer o atentado e culpar a esquerda. Né? Isso acabou não acontecendo porque esse herói, isso foi um ato heróico, né? Ele desafiou, acabou morrendo à míngua mais tarde. Exato. Esse herói salvou a vida de centenas, se não milhares de inocentes. O senhor poderia dizer o nome desse herói para a gente? Um capitão, na verdade ele é da aeronáutica, né? O capitão Sérgio Miranda de Carvalho, e ele acabou, o apelido dele era Sérgio Macaco. Ele é afrodescendente, era afrodescendente, e aí naquele momento, nos anos 60, a gente não tinha, vamos dizer assim, esse empoderamento todo, né, da cultura afro-brasileira para rejeitar esse tipo de apelido, e assim, ele acabou assumindo, acabou sendo dado e ficou dessa maneira. E ele era de um esquadrão da aeronáutica que era chamado Paraçar, que são os paraquedistas de busca e recuperação. Esse é o significado da sigla, né? Ou seja, uma divisão da aeronáutica para salvamentos, voltada para salvamentos. E esse capitão Sérgio era um dos mais dedicados desse esquadrão. É aquele sujeito que nada mais, que pula mais, que assim, aquela pessoa que quer ser o melhor mesmo em tudo, né? E isso, logicamente, vem também de um fundamento moral da constituição da personalidade que é muito forte. É alguém que quer se destacar num esquadrão como esse que tem uma missão de salvar vidas. E aí o comandante dele, se eu não me engano, talvez eu cometa uma injustiça, mas o comandante era o Bournier. Ele fazia parte, exatamente como você falou, desse grupo de extrema-direita. Quando a gente olha o regime militar, geralmente as pessoas falam, não, são os militares contra os civis ou contra... Na verdade, entre os próprios militares você tinha muito confronto entre eles. Haviam divisões internas, né? Pelo menos assim, dois grandes grupos, mas ainda assim, dentro de dois grandes grupos você tinha ainda muitas subdivisões. E esse grupo, isso foi em 1968, quer dizer, o regime começa com o Castelo Branco, que é um legalista. Ele sempre quis devolver o poder para os civis o mais rápido possível, só que ele não teve vamos dizer assim, as condições para poder fazer isso. Aí na sequência dele entra o Costa e Silva, que não tinha essa perspectiva. Ele falava, nós militares temos quase que um mandato patriótico, somos melhores que os civis para governar, sabemos fazer isso porque a gente não se corrompe, etc. A gente tem um alto sentido da pátria, portanto a gente não vai devolver o poder, não. Mas o Costa e Silva, quer dizer, ele era chamado da linha dura, né? O Castelo Branco era chamado da linha da Sorbonne, o pessoal mais moderado, mais legalista, queria devolver o poder aos civis. E tinha um outro grupo que era chamado de linha dura, que achava que os militares tinham que cumprir essa missão, né, eliminar todos os comunistas, eliminar toda a esquerda, consertar o Brasil, acabar com a corrupção, uma coisa assim muito, muito messiânica, né, uma ideia de que eles teriam poderes para resolver todos os problemas por conta de uma postura autoritária. Mas dentro desse grupo ainda, havia um grupo que queria que as coisas fossem, né, que a ditadura fosse fechada mais depressa. Então, como é que você produz isso? Você cria um atentado, isso aí, assim, as pessoas ficariam assustadas de ver o quanto que isso se repete na história, que é chamado ataque de bandeira falsa. Quer dizer, eu faço um ataque contra mim mesmo para produzir determinados benefícios políticos. E o que eles queriam fazer, isso que você falou, esse atentado, né, ao gasômetro, teria exatamente essa função, gerar muitas mortes, gerar pânico, para poder fechar o regime. Para o presidente poder falar assim, olha, não tem alternativa, os comunistas estão atacando, então eu tenho que transformar isso numa ditadura o mais rápido possível. E aí o papel do capitão Sérgio Carvalho foi exatamente no sentido de denunciar essa conspiração. Era um grupo pequeno, desse esquadrão, e aí o que ele fez foi, quando ele foi convocado para participar dessa ação, ele falou, não, eu me recuso e eu vou denunciar. E aí foi enfim, era uma coisa para ser mantida em segredo, porque eles esse grupo, né, mais extremista, posso dizer, é um grupo terrorista mesmo, né, de direita, ele estava imaginando que todo mundo ia pensar como eles. E aí o capitão Sérgio foi até o seu superior
e denunciou essa conspiração. E a conspiração, portanto, ela teve que ser suspensa. Só que, ao mesmo tempo, o comandante Burnier ele era muito poderoso, né? E ele tinha muitas ligações. Então, o que aconteceu? Não foi aberto um inquérito para investigar o que estava acontecendo. Foi colocado panos quentes. Mas o capitão Sérgio, ele foi preso. Né? Você tem a própria polícia, né? E a própria prisão da aeronáutica, ele foi preso, e isso era meados de 68. Quando aconteceu o AI-5, em dezembro de 68, aí ele foi reformado, perdeu os direitos políticos, perdeu a patente, perdeu o salário e passou esse período todo da ditadura tendo que se virar, né? Porque no fim quem se deu mal foi ele. Ele denunciou uma ação de um superior seu, o caso foi abafado, mas ele acabou sendo punido por ter feito a coisa certa, né? E o capitão Sérgio ele acabou sendo reconhecido só em 1985, no Rio de Janeiro, e ele foi homenageado pelo governo do Leonel Brizola. Depois ele acabou tendo uma curta carreira política, ele foi suplente de deputado e ele chegou a assumir a cadeira de deputado. E em 1992, ele havia entrado com um processo no Supremo Tribunal Federal para reverter a reforma dele, a cassação dos direitos dele, tudo, e recuperar, né, todo o soldo, a patente, etc. Em 92, o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa para ele e ordenou que ele fosse, se ele tivesse ficado de 68 até 92 na aeronáutica, ele teria chegado à patente de brigadeiro. Então, o Supremo ordenou que ele recebesse a patente de brigadeiro e que ele recebesse todos os soldos atrasados e corrigidos. E isso foi enviado, né, para a aeronáutica se recusou a cumprir, o Supremo mandou um ofício exigindo que fosse cumprido, e aí o ministro da Aeronáutica, o ministro da Defesa, se não me engano, mandou isso para o presidente, na época era o Itamar Franco, e infelizmente eles sabiam que o capitão Sérgio já estava idoso, né? Ele estava com um câncer já avançado, e infelizmente essa é uma mancha, né, do governo do Itamar Franco. O Itamar Franco não fez nada, né, e esperou que a natureza desse o fim ao processo, e quando o capitão faleceu por conta do câncer, aí esse processo foi arquivado. Então, a gente pode considerar assim, é um herói, é um exemplo do que deve ser feito. Quer dizer, se você está numa organização e você está, vamos dizer assim, abaixo dessa organização, e se acontece uma ameaça dessas, né, você tem que denunciar, você tem que evitar, você tem que salvar vidas. Só que o que aconteceu com ele foi exatamente o contrário, né? A vida dele foi arruinada porque ele fez a coisa certa. E é um caso assim que praticamente ninguém lembra. Tiradentes não chegou nem perto, então, do capitão Sérgio Carvalho. O Tiradentes não teve a oportunidade de salvar vidas, né? Ele era vamos dizer assim, ele era um propagandista, ele fazia a propaganda da necessidade, da independência, da libertação da região das Minas Gerais, mas ele não passou disso, né? Ele acabou sendo, talvez, lógico que ele tem lances heróicos também, de recusar clemência, de assumir que ele de fato estava numa conspiração, que ele acreditava nisso. Então tem alguns lances heróicos aí nessa história, mas é mais explicável a morte do Tiradentes pelo fato de que ele não tinha padrinho na política da época, né, na política da coroa portuguesa, do que tanto pelo fato de que ele teria sido um grande herói, etc. Até porque a gente não tem muitos dados sobre isso. Boa parte dessa construção do herói Tiradentes, ela vem das narrativas que são feitas 100 anos depois pela República. E aí vai se construir essa imagem do mártir, até fisicamente, né, a construção, que ninguém sabe como é que era exatamente a imagem física dele. Então se constrói a imagem de um mártir com os traços, né, do próprio Jesus Cristo, para fazer essa associação entre o personagem histórico e o personagem religioso. E passar a ideia de que se trata de um martírio, de alguém que morreu pela pátria, uma espécie de santo cívico. Então, infelizmente, a gente conhece pouco sobre o Tiradentes e a gente sabe que ele tem muito de propaganda, né? Tem muito de construção de uma imagem importante para a República que estava precisando se legitimar no finalzinho do século XIX e começo do século XX. Entendo. E o capitão Sérgio não, o capitão Sérgio a gente tem condições de acompanhar toda a história e daria para fazer, no comparativo, assim, no mínimo dava empate. Uhum. Essa construção da imagem de Tiradentes é muito interessante. Tem uma estátua aqui no centro de Ponta Grossa, quase em frente à Igreja do Rosário.
E eu já vi gente acendendo vela ali, porque achava que fosse uma imagem de Jesus. Eles não leram, né, as inscrições, mas enfim, realmente eles foram apelativos na construção da imagem de Tiradentes, não negando o fato de que ele realmente lutou pela independência do Brasil naquela época. Professor, nós vamos agora para um breve intervalo. Muito obrigado pela participação nesse segundo bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta, agora na temporada de 2017. Fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. Este é o terceiro e último bloco. Estamos falando sobre os heróis da história. Comigo no estúdio da TVE de Ponta Grossa está o professor Luiz Serri, professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, falamos no bloco anterior sobre a construção do mito do herói. E percebemos, citando o capitão Sérgio de Carvalho, que foi um herói que impediu um ato terrorista nos anos 60 aqui no Brasil, não reconhecido e não conhecido em grande escala, que muitos nomes que mereceriam estar nos livros de história não estão. E existem muitos personagens ao redor do mundo envolvendo isso. Conversávamos antes da gravação do programa sobre dois deles. William Tyndale, que pode ser considerado um herói dentro da liberdade de expressão religiosa, porque ele traduziu a Bíblia do latim para a língua inglesa e essas cópias elas foram difundidas. E o rei Henrique VIII, na época, mandou que o matassem. Ele foi assassinado na fogueira, ele morreu na fogueira, por defender a liberdade de interpretação do texto bíblico. Ou seja, que cada um tivesse em sua casa um texto da Bíblia na sua língua. Então, se hoje nós temos esse direito como cristãos, em parte, William Tyndale colaborou nisso. Outro exemplo é Alan Turing, que era um cientista brilhante, que ajudou os aliados a vencerem a Alemanha nazista. A Alemanha levava vantagem naquele momento, tinha uma máquina de criptografia Enigma, que tornava praticamente impossível compreender o que os alemães diziam. E Alan Turing, que foi um dos pais da computação, né, criando a máquina de Turing, ou seja, ele aplicou a lógica binária aos sistemas de informação, o código binário, melhor dizendo, e Alan Turing permitiu assim que os aliados decodificassem as mensagens da máquina Enigma e vencessem a guerra. Ele foi fundamental no processo de vitória dos aliados contra os nazistas. Mas, homossexual, ele foi preso, foi acusado, morreu de depressão, e só no começo do século XXI que a coroa inglesa retirou as acusações contra Alan Turing e ele se tornou o herói, reconhecidamente, que de fato foi. Então, são dois nomes. Nós temos vários nomes na história que não foram reconhecidos, não é verdade? É verdade. E a gente tem tanto esses processos, né, de criação de heróis imediatos por determinados regimes, determinadas formas de pensamento, quanto o reconhecimento da condição, vamos dizer assim, heróica de determinados atos, muito tempo depois que esses atos foram praticados. Então a gente tem revisões na história. A gente pode pensar, por exemplo, se eu tenho dois países que estão em guerra entre si, esses países vão considerar que alguém que mate muita gente do outro país é um grande herói. Na Argentina, por exemplo, a gente teve a oportunidade de visitar uma escola na cidade de Santa Rosa, fica bem ao norte, ali começando da Patagônia, né? Como quem está indo para o sul tá indo na direção da Patagônia, que é aquela parte mais fria, mais gelada, mas ali no comecinho dessa região, na capital da província de La Pampa, eu não vou me lembrar agora do nome do general, mas esse general ele conduziu uma coisa que os argentinos chamam, um processo histórico que os argentinos chamam de campanha do deserto. Campanha do deserto basicamente foi montar tropas do exército argentino e para a região, vamos dizer assim, mais afastada, onde viviam grupos indígenas, e matar todo mundo.
Basicamente, a campanha do deserto foi isso, estabelecer guerra com os índios para vencê-los, porque a tecnologia era superior, e aí colocar essas terras à disposição dos interesses dos argentinos, né? E nessa escola que nós fomos visitar, o nome da escola era o nome desse general. E os estudantes fizeram um motim, né, se organizaram e falaram: a gente não entra de novo nessa escola se vocês não mudarem o nome desse general. Ou seja, esse general, que desgraçadamente não me ocorre o nome agora, ele foi considerado por um século, um pouco mais de um século, um grande herói da Argentina, porque ele ajudou a constituir a nacionalidade, expulsando os selvagens e etc., para que, né, os argentinos da civilização branca, ocidental, cristãos, pudessem ocupar esse espaço, pudessem produzir e etc. E agora, quando as pessoas começam a perceber o absurdo que é isso, né, de você matar seres humanos friamente por uma questão de interesse econômico e não considerá-los como também possíveis futuros argentinos, etc., quando isso vai sendo reconhecido como uma barbaridade, e principalmente pelos jovens, né, que tem mais esse ímpeto de justiça, de se afirmar através da luta por justiça, às vezes a gente até acha exagerado que o jovem é muito radical e etc., nesse processo a gente tem a mudança do significado. O sujeito significava patriotismo argentino e ele passa a significar um genocida que não tinha ideia do que ele tinha feito. E aí foi feita essa mudança, né, do nome da escola, foi mudado, me parece que para uma educadora importante para a cidade, e os alunos falaram: não, agora a gente pode voltar a assistir às aulas, de uma forma que foi assim surpreendente para as gerações mais velhas que estavam acostumadas, né, com aquela situação. A gente também conversava sobre o caso do Galileu, né? E o Galileu, ele não foi o primeiro, né? Ele não foi o único dos, vamos dizer assim, dos astrônomos, né? dos interessados nas questões dos planetas, das estrelas, etc., numa perspectiva científica, mas ele teve uma contribuição bastante importante nessa construção. Então você tem o Kepler, tem o Copérnico e tem o Galileu. O azar do Galileu era estar bem próximo do poder da Igreja Católica, bem próximo de Roma, onde ele desenvolvia as pesquisas, né, ele recebia ajuda e etc. E aí, como cristão, ele acabou sendo cobrado pela Igreja, que também tem uma academia de ciências, e aquela academia de ciências, hoje a Academia de Ciências do Vaticano, ela é muito séria, né, ela não é, vamos dizer assim, limitada pelas ideias religiosas. Eles têm plena liberdade, você tem grandes cientistas, né, religiosos, cientistas atuando ali na academia do Vaticano, mas naquela época eles diziam assim: eu não posso dizer que a Terra gira em torno do Sol, porque isso contradiz a Bíblia, né? Isso torna inviável uma série de coisas que a Bíblia está dizendo. Portanto, só pode ser heresia, portanto, não pode ser boa ciência. A ciência boa é aquela que decorre da Bíblia, na concepção de ciência que eles tinham naquele momento. E aí o Galileu, ele já tinha publicado uma obra dizendo exatamente isso, né, que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, e aí ele é chamado para se retratar. E ele se retrata, porque ele é apresentado aos instrumentos de tortura. Essa era a primeira parte do processo, vamos dizer assim, de convencer um herege a voltar para a fé. A primeira coisa é apresentar os instrumentos de tortura e explicar como eles funcionam. Algumas pessoas, elas iam, né, acabavam sendo torturadas, e aí elas iam desistir depois, algumas iam morrer. O Galileu não, o Galileu, como a maioria dos seres humanos, ao ver as máquinas de tortura e saber como é que elas funcionariam, já falou: não, pode deixar que eu vou recuar, eu vou abjurar, eu vou dizer que eu estava errado, etc. E aí ele de fato faz, né, essa abjuração. Conta a lenda, a gente não tem como ter certeza disso, mas dizem que ele vai lá e diz assim: olha, eu estou errado e a Terra não se move. E aí dizem que ele diz entre os dentes e baixinho: epur se move, que quer dizer, mas que se move, se move. Quer dizer, ele tinha essa convicção, mas negou para poder continuar vivo, né? Não ser torturado e morto pela Inquisição. Muito tempo depois, né, também acho que já no século XXI, no finalzinho do século XX, o Papa vai pedir perdão, né, por esse erro que a Igreja cometeu, de fazer que Galileu abjurasse uma teoria que estava correta.
Depois de algum tempo, né, depois de muito tempo, essa Academia de Ciências do Vaticano, ela vai falar, não, de fato nós estávamos errados, e isso tem que ser reconhecido, até que se chega a um nível de liberdade suficiente dentro da própria igreja para pedir perdão. Quem faz uma representação teatral muito interessante, muito bonita sobre o Galileu é o Bertolt Brecht, né, que é um teatrólogo alemão, um dramaturgo alemão. E na peça do Bertolt Brecht aparece uma frase que é muito interessante para a gente pensar esse nosso tema dos heróis. Ele conta, né, nessa imaginação que ele teve sobre como seriam esses diálogos, o Galileu voltando da abjuração, e aí chegando para o seu assistente, que era jovem e era muito mais afoito em querer provar que eles estavam corretos. E aí o Galileu fala, eu abjurei, né? Eu preferi abjurar. E o assistente fica muito, muito magoado com ele, muito bravo com ele e diz, triste do povo que não tem heróis. E diz, né, o Bertolt Brecht diz, coloca na boca do Galileu a frase, triste do povo que precisa de heróis. E essa tem sido aí uma frase, né, uma forma literária de colocar essa questão. Se nós precisamos de heróis, quer dizer que nós não estamos tão maduros assim. É lógico que é um ponto de vista, né, que a gente também pode considerar, também pode discutir, mas é uma imagem interessante também para a gente pensar, né? Será que a gente realmente precisa de heróis? Será que a gente não tem como estabelecer os nossos padrões morais, nossos padrões cívicos, sem precisar desses heróis que são construídos para parecerem determinadas coisas? Esse é um outro questionamento também que dá para a gente trazer para pensar hoje. O interessante nos casos mencionados, né, é que eles foram considerados, essas pessoas que nós mencionamos, como pessoas que faziam ou eram potencialmente nocivas à sociedade, faziam mal ou eram potencialmente nocivas à sociedade, na época em que eles viveram, não depois. Exatamente. E, obviamente, pelos motivos errados. Então, Henrique VIII depois usou a tradução de William Tyndale, né, dentro da Igreja Anglicana. Isso é um fato. Né? Alan Turing, que foi mencionado também aqui na abertura do programa, ele foi condenado por ser homossexual. Quer dizer, isso não há o menor cabimento nisso. Né? E ele ajudou a Inglaterra a vencer a guerra. Né? A Inglaterra, os Estados Unidos, a França, enfim. E Galileu só disse a verdade. Né? Apenas isso, ele só disse a verdade. E não era a verdade dele, era a verdade dos fatos. Porque em alguns momentos a verdade da ciência é a verdade dos fatos. Às vezes são teorias, às vezes são fatos. Naquele caso era uma teoria, mas que visivelmente se transfiguraria em fato, como a própria Academia de Ciências do Vaticano reconheceu com alguns séculos de atraso. Né? Isso. A sociedade pode marginalizar alguém que está salvando ela dela mesma? O Instituto Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, por exemplo, no começo do século XX, tentou vacinar as pessoas. Ele foi ridicularizado por isso. Hoje as campanhas de vacinação são comuns. Então, a sociedade pode marginalizar os seus heróis no primeiro momento? Eu diria até que é muito comum. Quando a gente olha, né, a história, a gente sempre encontra vários casos em que muitos alertas foram deixados de lado e povos foram conduzidos a situações de tragédias, de grandes erros, de confrontos, né, conflitos que não precisavam ter acontecido, não precisavam ter ceifado tantas vidas como aconteceu, mas é muito comum isso acabar se dando, porque o nosso sistema social é baseado em determinados conceitos que também são muitas vezes pré-conceitos. O caso do Turing, por exemplo, passa por aí. Apesar de toda a contribuição, apesar de tudo que ele trouxe para a Inglaterra, apesar da quantidade de vidas inglesas que ele salvou com a sua inteligência, para aquela sociedade, naquele momento, nada disso era tão importante quanto o fato de que ele tinha uma orientação sexual diferente daquela que era tolerada, daquela que era aceitada. Então, esse tipo de coisa acontece muito, né? Tem até uma reflexão histórica, um livro que se chama Marcha da Insensatez,
que vai pegando assim vários momentos na história como os povos tiveram a capacidade de investir toda a sua energia e toda a sua força em caminhos que os levaram a tragédias, que os levaram a dissoluções, etc. Eu devo confessar que eu não li ainda tudo, eu comecei pela última parte, que é a Guerra do Vietnã, que basicamente é assim, a explicação de como que muitos conselheiros militares disseram o tempo todo que não valia a pena entrar na Guerra do Vietnã, e mesmo assim tudo acabou conspirando, né? Vamos dizer assim, o medo que estava colocado, teorias erradas, leituras incorretas sobre o que poderia acontecer se o Vietnã deixasse de ser uma colônia da França no primeiro momento. Todo esse conjunto de coisas que a gente não consegue controlar levou à Guerra do Vietnã, que foi um grande fracasso, foi uma grande tragédia norte-americana. Foi uma guerra que os norte-americanos perderam e muitas vidas se perderam, né, de norte-americanos também naquele momento. Então, o fantástico da história, né, o fascinante da história, não é só sobre como que nós, como sociedades, como lideranças, etc., conseguimos conduzir as coisas a bom termo, mas como, às vezes, e não poucas vezes, como nós conseguimos fazer exatamente o contrário, fazendo tudo que nós acreditamos que é certo, né, não levando em consideração determinados pontos de vista, a gente conseguiu fazer tudo que nos levou vai acabar nos levando para situações muito, muito complicadas. Talvez, se a gente for parar para pensar um pouco, hoje nós podemos estar passando por algo desse gênero, que é o fato de que a maior parte dos governos, e principalmente o governo dos Estados Unidos, ignora a ameaça do aquecimento global. Aí dizem que é falsa ciência, que isso não vai acontecer, né? Colocam uma série de problemas, e os pesquisadores sérios desse campo estão dizendo: nós estamos perdendo, e aí eles dizem para a gente: nós perdemos o ponto no qual nós poderíamos voltar ainda com segurança a uma situação de controle do aquecimento global. Então pode ser que daqui a 40, 50 anos, quando a gente estiver em situações de catástrofe ambiental ainda piores do que as que nós estamos vivenciando hoje, talvez a gente vá reconhecer o quanto que os nossos governos, que a gente achou que eram ótimos, que estavam certos, estavam errados, e quanto estavam certos aquelas pessoas que a gente dizia que eram malucos, que imagine, esse pessoal que se veste desse jeito e faz essa gritaria, etc., eram eles que estavam corretos e poderiam ter, né, nos levado a uma situação aí de salvar vidas e conseguir uma situação melhor para a humanidade. Então, eu acho que assim, o que tem de fascinante na história é isso, é ver o quanto que a gente consegue ser agente do processo histórico e quantas vezes a gente acaba sendo paciente dos processos históricos, porque o resultado da história é a interação sempre complexa de muitas forças e muitas ideias que estão acontecendo ao mesmo tempo. E no caso do herói não é diferente, né? A gente muitas vezes acerta e muitas vezes a gente se engana quando a gente vai estabelecer algum critério, por exemplo, quem consegue construir a paz, quem consegue salvar vidas, etc. Esses seriam os verdadeiros heróis. A gente pode perceber uma série de enganos ao longo da história. E, enfim, o fascinante é isso, né? Ao mesmo tempo a nossa vontade de fazer história e a nossa dificuldade de controlar a história. Professor, no século XX nós tivemos o lançamento dos quadrinhos e de personagens que tentavam, em alguns casos, obviamente, representar a virtude, né, a essência da virtude. Então, tivemos a construção, por exemplo, do Capitão América, que seria o herói máximo ali naquele quadro de guerra entre os Estados Unidos e a Alemanha nazista. O seu antagonista seria o Caveira Vermelha. Né? Então, toda uma construção para mostrar que os nazistas realmente eram nocivos. Tivemos, acho que um pouco antes do Capitão América, a criação do Superman. Eu acho que o Superman é anterior ao Capitão América. O Batman, que sofreu muitas alterações ao longo das décadas. Hoje há quem que diga que o personagem é um psicopata de capa. Né? Temos o Homem de Ferro, temos o Homem-Aranha, temos, enfim, uma legião de heróis que o cinema ressuscitou recentemente com seus filmes. Esses heróis que alimentaram o imaginário das crianças da minha época, né, portanto também da sua época, eles ajudam na construção do referencial de um herói de verdade? Olha, eu acho que sim.
E eu sou suspeito para dizer porque desde criança, desde muito novo, eu já era fã do Super-Homem, né? Antes de existir os gibis como a gente conhece hoje, eu já era fã e sempre colecionei gibi e devo confessar que continuo indo ao cinema entusiasticamente para assistir os filmes que estão saindo hoje de heróis, né? Mas para a gente parar para pensar numa análise histórica desse processo, eu acho que todas as sociedades elas precisam de uma determinada mitologia que tenha como função explicar qual é a nossa origem enquanto sociedade, legitimar essa origem, mas também recomendar determinados comportamentos que sejam aceitáveis. Então, uma sociedade que perde isso é uma sociedade também que perde muito o seu referencial. Dá até para a gente imaginar, eu não sou antropólogo, mas eu imagino que os antropólogos talvez concordassem com essa ideia, de que não há como eu ter uma sociedade que não tenha essa mitologia. Se eu pensar, por exemplo, uma sociedade como a União Soviética, né, em que é uma sociedade que é uma sociedade ateia, que propaga o ateísmo, que é contrária a determinados valores que vieram antes, então ela seria uma sociedade sem mitologia. Não. É uma sociedade que vai criar uma outra mitologia. O Stalin é o homem de ferro, no caso dos russos, né? Ele tinha esse título, além de condutor dos povos, etc. Então também se cria uma mitologia. Dá até para a gente imaginar que, do mesmo jeito que a natureza tem horror ao vácuo, a sociedade tem horror à falta de exemplos, falta de pessoas que possam dizer para a gente o que é um comportamento correto. Agora, o que nós estamos vivendo no século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, é uma grande confusão de valores. Os pensadores têm chamado esse período que a gente está vivendo de pós-modernidade, em que as referências acabam se esfacelando, né? As grandes narrativas que a gente achava que todo mundo cabia nessa história, não cabe, cada um tem uma história, e nisso fica assim, como que os valores sobrevivem? Se a religião não é mais, né, uma sociedade que na prática a nossa sociedade, por mais que a gente tenha manifestações religiosas, ela é uma sociedade com um novo Deus, sejamos sinceros, né? O novo Deus da pós-modernidade é o dinheiro. Então, você tem aí essa triste verdade. Nós temos um desencantamento do mundo, né, e um grande materialismo. Nesse contexto, é que esses heróis produzidos pela mídia, a gente tem que pensar dessa maneira, né, os quadrinhos, as tiras de jornal, a televisão, o cinema são o veículo privilegiado desses heróis, da DC, da Marvel, etc., eles acabam suprindo essa função. Eles acabam estabelecendo determinados comportamentos que seriam aceitáveis. E a gente percebe que quanto mais a gente está no passado, mais esses heróis são puramente o bem, né? Eles não têm nada de mal. E os inimigos são puramente o mal. Agora, eu não sei se a gente pode chamar isso de deterioração, mas certamente a gente tem avançado no final do século XX, começo do século XXI, para uma confusão ainda maior de valores. E a expressão disso, então se a gente vai no cinema hoje, né, a gente percebe que a expressão disso é que esses heróis começam a ficar, eles deixam de ser, né, a luz, o sol e etc., enquanto os bandidos são as trevas e não sei lá o quê. Também os heróis começam a apresentar aspectos negativos, começam a ser humanizados, e aí é que volta o sucesso deles. E os vilões também começam a aparecer como assim, a gente entende por que ele está fazendo maldade. A gente percebe que as coisas não são tão assim, né, branco e preto, o 0 e 1, tão diferenciadas. Então, de certa forma, esses heróis fazem alguma coisa que aqueles heróis tradicionais da história não tinham condições de fazer, porque nós vivemos vidas comuns, nós somos pessoas comuns. Então a gente não tem, por exemplo, como imitar o Caxias numa grande batalha a favor da nacionalidade. Nós não temos como dar a nossa vida para libertar o Brasil de Portugal. Nós vivemos vidas comuns. E esses heróis, assim, o que aconteceu no final do século XX é que eles eram heróis muito inatingíveis, muito longe do nosso cotidiano. E esses heróis do cinema, da mídia, eles estão cumprindo uma função de dizer, olha, você pode ser herói mesmo sendo uma pessoa comum. E aí começa a acontecer assim, começam a surgir esses heróis que têm superpoderes, mas também são acompanhados de heróis que não têm superpoderes, né? Exato. De pessoas que fazem o bem no seu cotidiano. Eu acho que assim, por mais que a gente possa criticar, etc., o fato é que isso é o referencial da nossa época. E, de alguma forma, eles ainda conseguem passar essa mensagem que é fundamental que uma geração passe para outra, de que, por mais que as coisas estejam confusas, existe bem e existe mal, existem coisas certas
certas a fazer e coisas erradas a fazer. E nós temos que nos dedicar a diferenciar o certo do errado e praticar o certo. Então é o tipo de coisa que a gente sempre vai precisar para poder fazer com que a sociedade continue razoavelmente organizada e funcionando. Uhum. Aí a gente fala dos heróis do cotidiano, do pai, da mãe que acorda às 5 horas da manhã e vai trabalhar para que possa alimentar os filhos, ou que trabalhe o dia inteiro. Às vezes, daquelas mulheres que trabalham em emissoras de TV até altas horas da noite, participando da gravação de programas de TV, e que não perdem o foco da família e se mantêm devotadas à família, portanto são heroínas. Os pais que também trabalham o dia inteiro para sustentar as famílias, que mesmo assim chegam em casa e ajudam nas tarefas domésticas e brincam com seus filhos, esperando que eles ainda estejam acordados. Então são heróis do cotidiano, bem como aqueles que arriscam suas vidas para salvar os outros, como os bombeiros, os policiais, enfim. São profissões em que o heroísmo se faz necessário, né? Colocar a vida do outro acima da sua própria vida se faz necessário. O senhor acha que um dia nós vamos reconhecer os heróis do cotidiano? Já estamos fazendo isso? Apenas para finalizar o programa. Eu acho que, de acordo com essa pesquisa que a gente mencionou no começo do programa, isso é alguma coisa que continua presente. A gente imagina que a nossa geração tem isso e a geração que está vindo também tem isso presente. Então, para falar alguma coisa que está fora da história e está fora da ciência e do pensamento racional, mas que eu acho que é muito importante, eu acho que tanto nós como indivíduos, como a sociedade em geral, nós temos as trevas e a luz dentro da gente. E em determinados momentos aflora o pior do ser humano, mas também em outros momentos aflora o melhor do ser humano, né? Acho que quando a gente menos espera, a gente se surpreende com a bondade, com a solidariedade, com a capacidade de organização, com a luta por um ideal. Então acho que se a gente pudesse deixar uma mensagem para finalizar essa discussão toda do herói, com todo, vamos dizer assim, o referencial crítico, né, com todo esse aspecto que a gente tentou desmistificar, para puxar um pouco a coisa para esse outro lado, eu acho que vale a pena a gente continuar considerando que existem sim bons exemplos que a gente tem que recuperar pela nossa própria cabeça, não só aquilo que vem de fora, aquilo que é imposto por mídia, pela escola mesmo, né, pela história mesmo, e dar uma chance para esse herói, para essa parte de nós que quer fazer o bem e que está precisando de uma chance. Como o John Lennon falava, né, dê uma chance à paz, a paz só precisa de uma chance. E acho que a gente poderia fazer a paráfrase do John Lennon, né, sem querer ser pretensioso, mas dê uma chance para o herói que está dentro de você. Professor Luiz Serri, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, muito obrigado pela sua participação neste primeiro Lente Aberta de 2017. Obrigado, Ney, obrigado pela oportunidade, foi uma honra. E muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. O Lente Aberta fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Um grande abraço.